questões. Antes de, aproveitando que um gancho do que a Adriana falou sobre a não utilização do cárcere como resposta essencial no sistema penal, eu lembro aqui de um fato importante. Eu estou há 15 anos atuando na promotoria da execução penal e nesses 15 anos em Goiânia eu não tive nenhum caso, um único caso, de preso cumprindo pena pelo crime de corrupção. Em 15 anos. Isso significa, não que não exista corrupção no estado de Goiás, mas que o sistema penal, para esse público, ele não existe. E nem por isso as coisas deixam de funcionar, não existindo o sistema penal para esses casos, que na sua grande maioria geram repercussões importantes, são crimes muito graves, que por tabela produzem outros tipos de violência também. Mas aqui, como nós estamos no Tribunal Popular, voltando ao início da nossa fala, vamos ver aqui se o áudio funciona também. Eu quero trazer aqui o depoimento de um baiano, talvez alguns já conheçam o vídeo, alguém já conhece o Violentamente Pacífico aqui, que vai relatar um pouco até do que a Adriana falou e trazer para a gente outras possibilidades. Peço licença então para esse pequeno vídeo. Classe merda, mano. Vamos lá, agora sim. Isso. A primeira viagem, velho, é essa onda, mano. O dinheiro do povo não é revestido em benefício do próprio povo. Tá sabendo, compadre? A corrupção, a impunidade, os maus exemplos, brother, dos politiqueiros de merda, sacou? Dos ricos opressores, mano. Daqueles que se dizem classe merda, mano. Isso é letal para nossa formação. Você ser achatado de cima para baixo, ser forçado a ter que ter o dinheiro, a ter que ter o trampo, e os caras que te forçam, tá ligado, velho? A ter tudo isso, te coíbe, te retalia, brother, te machuca, te dando como alternativos guetos de Varsóvia, te dando os campos de concentração modernos, tipo Auschwitz e outros, brother. Hein, mano? Quem vê sua mãe com fome, quem vê sua mãe desassistida, sua família ignorada, quem sente na pele a onda do racismo, mano, só já pra ter equilíbrio psicológico, mano. Se nós fizéssemos, invertêssemos os papéis, colocássemos aqui aqueles que se tem como mais claro, elites, aqueles que se tem como sofisticados, civilizados, passasse fome, mano, fosse rejeitado, fosse excluído, brother, pagasse tudo e não tivesse acessibilidade, brother, a tudo e todas as coisas, como eles seriam? Quais seriam os exemplos deles? Hein, brother? Os caras tendo tudo, mano, eles cometem crime hediondo com requinte de sadismo. Imagine se esses caras tivessem, brother, as necessidades. Imagine se esses caras vivessem na miséria como nós vivemos, mano. Outro fator, sabe, velho, preponderante na parada, que nos deixa irritado, que nos faz perder o equilíbrio, mano. É os caras que deveriam ser punidos com contundência, como está escrito na palavra, que os que se dizem mestres quando vacilam, e os que têm mais quando vacilam devem receber duro castigo para servir como exemplo. Os caras gozam de imunidade parlamentar, velho, isenção de impostos e tem privilégios, brother. Além de serem os nossos empregados, posam como nossos patrões, e nós, sendo desempregados sem teto, sem terra, mano, confinados no inferno, e os caras ganhando teto salarial, e os caras ainda ganhando, brother, privilégios. Isso ensandece a gente. Você sabe o que quer dizer um ser humano ensandecido? Isso tira o nosso raciocínio. Por mais coerente que nós sejamos, brother, nós só vamos acreditar, sabe do quê? Nos miolos da elite ou de qualquer politiqueiro, de qualquer, tá ligado, velho? Nojento, voando a 10 metros da sala, brother. A gente só vai acreditar em mais de 10 mil no pente. A gente vai ter sangue no raciocínio, brother. Quem a gente mais ama tá sofrendo, nossas crianças. Não tem dia das periferias.
Não tem dia das crianças na periferia, não tem dias melhores na periferia, velho. Se nós não tivéssemos o poder de inovação, não tivesse essa característica de sobreviver no inferno, vivendo para viver, brother, imagine quando todos nós resolvermos ajustarmos as nossas contas. Imagine quando só título de Bairro da Paz, 77 mil pessoas resolver montar uma quadrilha para ir buscar o que é nosso de geração em geração. Tá brabo, mano. E olhe, vocês estão se dando mal. Nós já descobrimos qual é a causa do nosso problema. Não os efeitos que vocês nos fazem combater como causas. Nós sabemos que não são as drogas. Nós sabemos que não é o crime. Nós sabemos que não são as pessoas de dentro da comunidade que, infelizmente, descambaram, que nos levam, nos desviam da onda, não. Nós sabemos que são as politicagens. Nós sabemos que é a onda do uso do poder, o abuso do poder, da autoridade, que nos faz ser desassistido, não ter acessibilidade, e a gente tem como alternativa, brother, matar, roubar e destruir, traficar, se prostituir. Mas esse tempo de maldade já acabou, porque homens como eu e como o brother, que está aqui fazendo esse trampo conosco, tem ciência, e nós estamos nos organizando para reivindicarmos pacificamente, sermos violentamente pacíficos e resistir pacificamente, se instrumentalizando nesse aspecto, se politizando, se profissionalizando, para ensinar a vocês da elite, a vocês mauricinhos, a vocês patricinhas e até mesmo pobres miseráveis do gueto, os pequenos burgueses que não tem nada e tá ligado em ter mania de grandeza, se tocar a cola de mesmo, que a gente quer um mundo melhor, mas instrumentalizado no bem. Aleluia. É um soco no estômago, né? A gente vê um depoimento desse e percebendo quão profundo e válido é o que ele diz, né? Na sua simplicidade, inclusive na sua maneira peculiar de falar, né? Típica dessas populações marginalizadas, né? Morador da periferia de Salvador e com tamanha consciência social e política. Mas esse vídeo eu apresentei apenas para aproveitar que nós estamos aqui no Tribunal Popular e o MC Léo Carlos seria uma espécie de testemunha de acusação do Estado, né? Já que ele está no banco dos réus, o Estado. E, mudando completamente de assunto, né, mas também partindo dessa premissa, dessas condições a que boa parte da população é submetida no nosso país, é que eu venho apresentar para vocês aqui algo que propõe, sim, a desinstitucionalização. Propõe e pratica a desinstitucionalização, que é um modelo instituído em Goiás para o acompanhamento e a execução das medidas de segurança. Ao invés de termos lá manicômios judiciários, nós temos o acompanhamento dos loucos infratores em meio aberto, em meio livre, e, quando necessário, são eles encaminhados para a rede de atenção em saúde mental do Sistema Único de Saúde. Mas, para chegar até esse tema, eu gostaria de passar para vocês aqui a luz atrapalha um pouco, né? Mas por que é que a gente tanto se apega à questão, à figura, ao conceito de periculosidade, também falado aqui pela Adriana? Até 1984, ou seja, até muito pouco tempo atrás, até 26 anos atrás, nós tínhamos no Brasil em vigência essas disposições do Código Penal de 1940. A antiga parte geral do Código Penal previa, basicamente, a medida de segurança fundamentada na periculosidade das pessoas, na periculosidade do criminoso, e era aplicada a medida de segurança não somente para aqueles que a gente tem hoje como loucos infratores, mas para qualquer pessoa. Mesmo os chamados imputáveis, que são aquelas pessoas responsáveis criminalmente. Tanto que havia lá, no artigo 78,
a presunção de periculosidade nos casos previstos na própria lei, né? Além daqueles casos dos loucos, eu pediria aqui ao Zé Ricardo que me avisasse com 5 minutos, meu tempo final, tá? Com essa disposição que vigorou até muito pouco tempo atrás, então nós tínhamos como perigosos, inclusive, lá no inciso 4º, os reincidentes em crime doloso. Então, pensemos uma situação. O sujeito praticou 2 crimes de furto, em caso que configurasse uma reincidência criminal. Para a lei penal, independentemente da gravidade, da dimensão desses fatos, ele era perigoso, porque era reincidente em crime doloso. Então, a periculosidade, ela era muito mais abrangente do que nós a temos hoje, mas por isso ela está tão arraigada. Também, lá no inciso 3º, eram presumidos perigosos os condenados por crime cometido em estado de embriaguez pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Então, qualquer pessoa que praticasse o crime nessas condições também era submetida à medida de segurança. Iria ser submetida a um acompanhamento dessa natureza. E vejam vocês, lá no artigo 85, aliás, voltando um pouquinho, no artigo 77, havia uma situação mais aberta ainda, né? Quando a periculosidade não é presumida por lei, deve ser reconhecido perigoso o indivíduo se a sua personalidade, antecedentes, bem como os motivos e circunstâncias do crime, autorizam a suposição de que venha ou torne a delinquir, entrando mais uma vez naquilo que a Adriana comentou aí sobre os prognósticos futuros do comportamento humano. Então, mesmo que não estivesse previsto na lei, naquele caso era caso de presunção de inocência, o juiz ainda assim presunção de periculosidade, o juiz ainda assim poderia reconhecer, em qualquer caso, a periculosidade, desde de que personalidade, antecedentes, etc., assim o recomendassem. Então vejam vocês o quão arraigada é essa figura a nortear o nosso sistema penal. Periculosidade orienta o funcionamento do sistema penal desde muito tempo, tem raiz lombrosiana, tem raiz no positivismo, e até hoje nós a temos como orientadora do funcionamento do sistema penal. E mesmo sendo imposta uma medida de segurança, lá embaixo no artigo 85, tinha-se nítida a sua natureza punitiva. Tanto que se o sujeito não viesse a ser encontrado e detido para a execução da medida de segurança, mesmo que essa medida de segurança viesse a ser cumprida depois de 5 anos, ela recomeçaria do zero. Porque a natureza da medida de segurança se confundia também com a natureza de pena, ou seja, deveria necessariamente ser cumprida. Embora se falasse em tratamento, a essência da medida de segurança era retributiva. Então, isso nós temos na nossa legislação penal, que hoje não tínhamos na legislação penal até 1984. Que se baseava no positivismo, escola que, diferentemente da escola anterior do direito penal, propunha que apenas devesse se voltar ou se fundar não no fato ou na culpabilidade, mas sim na pessoa e na periculosidade do agente que pratica o crime. Em 1984, o Código Penal foi alterado naquela parte. E a medida de segurança, ainda fundamentada na periculosidade do agente, deixou de ser aplicada aos imputáveis, aquelas pessoas que eram responsáveis criminalmente. Então, não mais se aplica, desde 84, medida de segurança, ao reincidente, pela simples reincidência, ou por qualquer outra circunstância que não seja aquela hoje prevista na legislação penal, qual seja, medida de segurança aplica-se à pessoa que é irresponsável por força de doença mental ou perturbação da saúde mental que o impossibilite de reconhecer o caráter ilícito do fato. Em outras palavras,
A medida de segurança é aplicável àquela pessoa que pratica o crime, mas que é inocente em relação ao fato. Ela é absolvida no processo penal, por conta da doença mental. Entretanto, mesmo na legislação de 84, embora reconhecida a medida de segurança como um tratamento curativo, a orientação que a própria legislação estabelecia não era na necessidade desse tratamento, mas na natureza do crime. Então, nós temos hoje ainda no Código Penal essas disposições que prevêem a maneira pela qual deve se dar esse tratamento curativo. De tal sorte que, se o sujeito praticar um crime punível com reclusão, hipótese, furto é crime punível com reclusão, não é só homicídio, estupro, latrocínio. O furto é crime punível com reclusão na nossa legislação. Então, se o juiz reconhece que ele era doente mental e praticou um furto, ele é absolvido e é submetido a uma medida de segurança. E qual será a medida de segurança? Pela disposição do artigo 97, internação. Obrigatoriamente ele será internado. Onde? No manicômio judiciário. Hoje chamado de Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, mas que não deixa de ser a mesma coisa. Então nós temos aí um tratamento curativo, mas que se orienta não na necessidade de qualquer tratamento, na necessidade clínica de um tratamento, mas sim na natureza do fato praticado pelo doente mental, pelo louco. Ocorre que, em 88, veio a Constituição e estabeleceu como princípio constitucional o direito penal da culpabilidade. E aí nós passamos, então, a ter necessariamente que nos apoiar para a imposição de medidas de caráter penal na culpa. Só se pode punir aquela pessoa que é considerada culpada. Onde está isso na Constituição Federal? Lá no artigo 5º, inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Então, a medida de segurança que tinha caráter penal, retributivo, sancionatório, em 88 ela não pode mais ter esse caráter. Por quê? Porque para ser punido é necessário culpa. E o louco, o doente mental, que pratica o crime e não é responsável por aquela conduta, porque não conhece o caráter ilícito dessa conduta, ele não é culpado. Se ele não é culpado, ele não pode ser condenado. Se ele não pode ser condenado, ele não pode ser submetido a uma pena. Então não cabe mais a imposição da medida de segurança com caráter punitivo contra quem quer que seja, desde 88. Então a medida de segurança deve ser então revista ou ter uma releitura a partir desse pressuposto, porque condenação exige culpabilidade, pressupõe culpabilidade. Se não há condenação, se o sujeito é louco e foi absolvido, ele não poderá ser submetido a uma sanção penal, ele não pode ser punido. Então a medida de segurança não pode, de maneira alguma, ter natureza penal. Não pode ter natureza, melhor dizendo, sancionatória. Ela não pode se confundir com a pena que é aplicada ao sujeito que praticou o crime e é plenamente responsável pelo seu crime. Então, na medida de segurança, quando o juiz aplica a medida de segurança, o réu é absolvido. E se ele é absolvido, não é porque não há culpabilidade. O sujeito padece de um transtorno severo, uma doença, por exemplo, esquizofrenia. Durante o fato, ele não sabia sequer, não tinha sequer comando, controle sobre o fato que estava praticando. E, eventualmente, nem sequer se lembra desse fato no momento seguinte. Logo, ele não é culpável, ele é absolvido. E friso isso. E se ele é absolvido, nós não podemos impor pena, nós não podemos mais sancionar, porque se isso acontecesse, haveria aí uma disposição inconstitucional. Esse sujeito deve ser submetido a outro tipo de tratamento, a outro tipo de medida, que não seja sancionatória. Então, a medida de segurança, para se harmonizar com a Constituição Federal, deve ser não retributiva. Deve ser uma medida de segurança voltada, aí sim, efetivamente, para o tratamento do sujeito. E aí nós temos que veio a Lei 10.216, conhecida Lei Antimanicomial ou Lei da Reforma Psiquiátrica, em 2001.
e veio trazer com clareza, embora uma clareza que muitos teimem em reconhecer, né? Muitos insistam em não reconhecer, como se deve dar o acompanhamento ou tratamento psiquiátrico de qualquer pessoa. Quando o sujeito é louco e é submetido a uma medida de segurança, eventualmente ele é submetido a uma internação psiquiátrica. Só que agora nós temos uma legislação que regula como se dá a internação psiquiátrica. Lá no artigo 4º, é explícito que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. O que isso quer dizer? Que aquela disposição lá do Código Penal que falava que se é punível com reclusão, deve internar, aquilo não vale mais, aquilo foi revogado. Ah, mas o sujeito praticou, hipótese, um estupro. O louco praticou um estupro. Ah, mas foi estupro. Não interessa. Ele só será internado se houver a indicação clínica da necessidade da internação psiquiátrica. Até porque, na grande maioria das vezes, o fato só é julgado pelo juiz meses, às vezes anos após a sua ocorrência. E naquele momento em que há o julgamento, em que é aplicada a medida de segurança, é que deve-se analisar, naquele momento, qual será o tratamento indicado. Se para aquele sujeito o tratamento ambulatorial, o acompanhamento médico-psiquiátrico, num CAPS, é o mais indicado, é para lá que ele deve ser indicado. Não é porque foi estupro, não é porque foi homicídio ou foi latrocínio que ele será internado. Não. Ele não está sendo punido, ele foi absolvido. Ele deve ser tratado. E tratamento pressupõe o quê? Necessidade clínica desta ou daquela terapia. E o médico, a equipe de saúde, é que indicará qual será o melhor tratamento. Se houver necessidade de internação, é até possível que haja internação, a legislação prevê, mas não internação segregação eterna, como nós temos nos manicômios judiciários, como eu conheci de perto aqui em Franco da Rocha, no hospital psiquiátrico, no manicômio André Teixeira Lima, onde as pessoas estão lá vegetando, né, em vida vegetativa, naqueles pátios que mais se parecem com espaços medievais. E que estão longe daqui da capital e pouca gente conhece. O parágrafo 1º do mesmo artigo estabelece que, como finalidade permanente, o tratamento visará sempre a reinserção social do paciente. Então não cabe mais pegar o louco, levar para um manicômio e esquecê-lo lá. Isso não pode, porque o tratamento não visa punição, segregação ou coisa do gênero. Visa a reinserção social do paciente em seu meio. Ah, mas a família não o aceita de volta. A reinserção social não determina que seja reinserido na família. A reinserção social é muito mais amplo do que família. Mas, na grande maioria das vezes, a família é grande parceira nesse processo. Outra disposição da lei que ainda muitos teimam em não ler, teimam em não conhecer, é essa aqui do artigo, vou tentar colocar o maior possível que eu puder aqui, mas está difícil. A tela não permite muito, vai dar para ler. O parágrafo 3º do artigo 4º. O parágrafo 3º do artigo 4º acaba expressamente com a possibilidade de internar pessoas em manicômios. Essa possibilidade acabou em 2001. Quem está mandando pessoas para manicômios, mesmo que sejam juízes, mesmo que sejam tribunais, estão atuando na ilegalidade. É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares. Esclarece o que é isso aí. O que é o manicômio por excelência? É um espaço exclusivamente voltado para a segregação. Quem não conhece, que tente agendar uma visita e conhecer aqui em Franco da Rocha, a unidade feminina ou masculina, eu conheci as duas. É um espaço, eu até percebi, eu fiquei muito impressionado com o manicômio, que o quanto ele se assemelharia a uma prisão perfeita. Porque até na prisão, mesmo nessas prisões degradadas que nós temos no Brasil, o preso ainda consegue ter algum tipo de direito e exercer algum tipo de direito. No manicômio, não. O sujeito é louco. Ele não consegue, muitas vezes, se expressar. Está dopado quase que permanentemente. E se pratica um ato de indisciplina,
na unidade, no manicômio, ele é submetido sumariamente a um castigo. Aqui em Franco da Rocha não existe mais, mas eu estive lá e me mostraram uma sala onde o paciente era colocado, às vezes até por 3 ou mais dias, num espaço totalmente branco, sem qualquer tipo de mobília. Era o espaço do castigo do louco que escapasse à regra da unidade. Isso é muito recente. A extinção desta sala de castigo não tem mais do que, talvez, 10 anos. Mas os castigos, quando não são assim, são na forma de medicamentos. O sujeito, a título de punição disciplinar dentro do manicômio, ele é submetido a mais sedação, a mais medicamentos. O artigo 6º da mesma lei indica que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Então não pode o juiz simplesmente olhar o processo, esse aqui praticou um homicídio. O louco perdeu até o direito à legítima defesa, né? Porque o louco que atuar em legítima defesa vai ser submetido fatalmente naquela regra antiga a uma medida de segurança. Mas hoje a lei estabelece textualmente que para internar é preciso o laudo médico que indique a necessidade da internação, ponto. Então não é mais o juiz, por uma sentença, num processo criminal, que determina esta ou aquela modalidade. É preciso sim laudo médico, que é o profissional habilitado a dizer sobre a necessidade terapêutica deste ou daquele tratamento, muito embora a internação deva ser sempre o último dos recursos, como vimos agora há pouco. Internação, se necessário, não para segregação, não para o abandono ou para o isolamento, mas internação voltada para o tratamento, efetivamente, e dentro do prazo mínimo possível. Mas o Haroldo está falando ali de internação psiquiátrica, isso não tem a ver com medida de segurança. Tem sim. A própria Lei 10.216, que é tão lei quanto o Código Penal, e veio depois, por isso revoga as disposições anteriores, dispõe lá no parágrafo único do artigo 6º os tipos de internação psiquiátrica que a lei abrange. A internação voluntária, o próprio sujeito quer se tratar. A involuntária, o sujeito não quer se tratar, a família pede e consegue o tratamento. E a internação que nos interessa aqui, a internação compulsória, aquela ordenada pelo juiz. Mas ela será ordenada pelo juiz, sempre respeitando essas disposições a que nos referimos agora. E qual a única hipótese na legislação brasileira que permite internação por ordem judicial? A medida de segurança. Única. Mas com todas essas limitações. Laudo médico deve existir, a internação pelo mínimo tempo necessário, com finalidade de reinserção social, etc., etc., tudo isso que nós já falamos até agora. Então vejam que nós estamos diante de um novo panorama normativo que deve orientar desde 2001 a execução das medidas de segurança. E curioso é que tem uma outra disposição que pouca gente também, até defensores públicos, talvez não tenham utilizado com a necessária abrangência. Eu sei que aqui temos muitas pessoas do meio jurídico, por isso eu estou abordando essa temática, e também porque a psicologia tem atuado muito, ingressado muito nessas veredas. A Lei de Drogas, de 2006, vem e dá um tratamento perfeito para a pessoa que pratica crime sob efeito de substância entorpecente. Primeiro, o sujeito que pratica o crime sob o efeito da dependência química, em razão da dependência química ou sob o efeito de uma droga, ele será isento de pena, lá no artigo 45. Qualquer que seja o crime. E aí a Defensoria nem sempre se ocupa em submeter essas pessoas a uma perícia perante a Junta Médica do Tribunal de Justiça, ou os organismos competentes, para investigar se durante o momento da prática criminosa o sujeito estava atuando sob efeito de um entorpecente ou sob os efeitos da dependência química, em razão da dependência química. Aí vem a solução. Se para o louco nós tínhamos aquela disposição do Código Penal, aqui no artigo 45 nós temos uma solução muito melhor. O parágrafo único diz lá que quando absolver o agente, reconhecendo por força pericial que este apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as condições referidas no caput deste artigo,
poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado. Então, vejam que nós temos na lei de 2006 uma disposição muito mais avançada do que o Código Penal, que desinstitucionaliza as soluções para o caso da dependência química, para o caso da pessoa que pratica o crime sob efeito de drogas, inclusive, mas que também a Defensoria Pública, enfim, os órgãos que atuam no sistema de justiça criminal, talvez ainda não tenham se dado conta do alcance dessa disposição. Então, não se fala mais em periculosidade. Periculosidade, inclusive, é hoje um conceito superado, até porque, inclusive, como regra geral no direito penal, superado no ordenamento jurídico normativo que evoluiu, especialmente com a Constituição de 88, que pressupõe o direito penal do fato e não do autor, pune-se pelo que o sujeito fez, não pelo que o sujeito é. A pessoa deve ser preservada, o sujeito tem o direito de ser aquilo que ele é, né, mas pune-se o seu fato, o fato praticado, porque ele é responsável pelo fato praticado. Mas então nós não falamos mais, voltando aqui à medida de segurança, em periculosidade. Então, com a nova legislação, e particularmente com a Lei 10.216, o novo paradigma, o novo objetivo na execução da medida de segurança não é segregação, não é cessação de periculosidade, isso não existe mais. É reinserção social do paciente. O objetivo não é mais punição, não é mais castigo, isso seria ilegal. O objetivo é aquilo que hoje a legislação traz com clareza e que retira o tema da loucura e da saúde mental da esfera da segurança pública e o remete para a saúde pública. E já estou encerrando, eu sei que meu tempo já está esgotado, né, Zé Ricardo? Isso quer dizer o quê? Que o manicômio judiciário é algo ilegal. Voltando aqui ao começo da nossa conversa. Mas os juízes continuam mandando pessoas para os manicômios aqui de São Paulo e de outros lugares do Brasil afora. Os juízes estão atuando na ilegalidade. É difícil reconhecer isso, mas é uma verdade. Porque há muita resistência do sistema de justiça em ver superado essa noção de periculosidade, em ver superado, em reconhecer a aplicabilidade da lei antimanicomial na esfera penal, não obstante a clara disposição da lei. Então, há muita resistência e também, no meio jurídico, há os mesmos embates políticos da sociedade, né? Então, há também a resistência até por não concordar com algumas disposições na aplicação dessas novas disposições, que já não são tão novas assim, a lei antimanicomial é de 2001. Mas o manicômio judiciário é algo que não tem mais fundamento legal de existência. E aquelas pessoas que hoje estão nos manicômios, nós temos no Brasil milhares de pessoas em manicômios, a própria lei dá uma solução para eles. Não vamos abrir as portas e soltar os loucos pelas ruas de qualquer maneira, não é? Que muitas vezes a imprensa sensacionalista quer propor. Não é isso. A própria legislação apresenta uma solução de planejamento da alta e a reabilitação psicossocial assistida. Há muitas pessoas que estão nos manicômios que estão lá há 20, 30 anos ou até mais. São pessoas que não têm mais vínculos familiares, até porque a internação em manicômios quebra os laços familiares que já são frágeis. Então essas pessoas têm que obter políticas próprias voltadas à sua reabilitação psicossocial. Seja retornando para a família, quando possível, seja retornando para a cidade, nas condições possíveis, inclusive utilizando dos recursos hoje possíveis, até mesmo a chamada residência terapêutica, onde o sujeito sai do manicômio e vai para uma casa conviver normalmente com a cidade, com as pessoas em liberdade. E esse modelo é o modelo que funciona em Goiânia desde 2006. Em Goiânia, em Goiás nós não tínhamos manicômio, o tempo não vai ser o suficiente para a gente poder discutir isso aqui, mas nós tentamos, no primeiro momento, construir manicômio, antes da lei 10.216. Depois chegou a lei
E nós fizemos do que era um problema uma solução. Não temos manicômio, vamos encontrar uma solução sem manicômio. E nós apresentamos, então, essa proposta para vários atores, né, várias entidades, a Secretaria da Saúde, da Segurança Pública, o Tribunal de Justiça, o próprio Ministério Público, dentre o pessoal da sociedade civil, o Fórum Goiano de Saúde Mental, o Conselho Regional de Psicologia em Goiás. Enfim, muitas pessoas atuaram nessa discussão e chegamos a um consenso em que seria executada uma prática na medida de segurança, sem manicômio e com pleno fundamento na lei antimanicomial. E isso foi feito em 2006, a gente começou a funcionar assim. Ele não nasce pronto em 2006, essa discussão começou 10 anos antes, ele é instituído em 2006. E agora, no ano passado, em 2009, esse programa, eu obtive ano passado o prêmio Inovare, exatamente por conseguir implantar no estado de Goiás o programa de atenção integral ao louco infrator. E eu vou, já encerrando mesmo, tem um vídeo de 2 minutos que vai mostrar para vocês como funciona, por favor, apagar a luz lá de cima, como funciona o programa já com base nessa perspectiva. Pessoas que outrora estariam na sarjeta, estariam jogadas na rua ou estariam depositadas como lixo humano em manicômios ou em prisões, hoje nós temos pessoas resgatadas, hoje nós temos condições de trabalhar a reinclusão dessas pessoas às suas famílias, ao seu meio social e a se verem como pessoas e se realizarem como pessoas. Esse é o vídeo produzido pelo próprio Instituto Inovare e foi apresentado na época, na ocasião da premiação. É um vídeo curtinho, mas que vale a pena a gente assistir. O Ministério Público de Goiás criou o PAILI, Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator. Subordinado à Secretaria de Saúde, o PAILI acompanha pacientes julgados pela Justiça Criminal. O PAILI, ele se baseia num novo paradigma. Ele retira a questão da saúde mental em relação ao louco infrator das políticas de segurança pública e transfere essa questão para a saúde pública. Os usuários que estão sob medida de segurança, eles são chamados à comunidade a viver de novo em conjunto, eles deixam de ser excluídos. Com a implementação do PAILI, homens e mulheres abandonados em manicômios ou prisões passam a ser acolhidos pelos serviços de saúde pública, humanizando o atendimento e reduzindo os custos para o Estado. Em pouco mais de 3 anos de funcionamento, o PAILI já atendeu aproximadamente 140 pacientes. O resultado em números já é importante, mas o resultado humano é mais importante ainda, porque nós vemos pessoas com a sua dignidade resgatada. Me acolheram muito bem, ali é minha casa, ali é tudo para mim, pô, esse pessoal lá é minha família. Se não fosse o apoio do povo do PAILI mesmo, pegar no meu pé e carregar eu para as clínicas e dar apoio mesmo, eu devo que estar de novo lá no presídio. Eu me sinto outra pessoa. Eu me sinto viva. O PAILI promove a mediação entre o judiciário e o infrator, enquanto supervisiona seu tratamento no Sistema Único de Saúde. O que me sensibiliza é o paciente doente mental hoje sendo visto como uma pessoa que tem direitos. E isso não tem preço. Você vê pessoas que outrora estariam abandonadas em espaços fechados, em prisões ou em manicômios, realizando-se como pessoas na vida em comunidade. A atenção e o tratamento sem distinção de outros pacientes criam um caminho para a inclusão desses cidadãos na família e na sociedade. Bem, gente, era isso que a gente tinha a dizer. Quem tiver mais informações, quem quiser buscar informações sobre o programa, elas estão disponíveis na página do Ministério Público do Estado de Goiás, ou então pelo Google, você escreve PAILI, o primeiro documento que vai aparecer é essa cartilha, uma publicação feita lá pelo Ministério Público de Goiás. O conteúdo dela está todo na internet. E maiores informações também, se quiserem, é só nos procurar, passar um e-mail, que a gente pode trocar mais ideias sobre o assunto. Muito obrigado. Bom dia a todos.